Olá, começa agora mais uma edição do programa Opinião. Nessa edição a gente vai debater sobre as eleições deste ano. Vamos conversar sobre algumas dúvidas e também sobre as novidades para as eleições de 2014. Quem conversa com a gente é o especialista em Direito Público Eleitoral, Ricardo Wagner. Seja bem-vindo, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade. Vamos lá tentar tirar aí as dúvidas do pessoal. Ricardo, então eu gostaria de falar primeiramente sobre a lei da ficha limpa, que este ano é a primeira vez que ela passa a valer para as eleições gerais, que são para presidente e governador, entre outros. A lei da ficha limpa torna inelegível os candidatos que cometeram alguma irregularidade ou delito. Quais são as principais hipóteses que a lei apresenta que impedem as pessoas de se elegerem? Antes de mais nada, um pouquinho do histórico da lei da ficha limpa, né? É uma lei de iniciativa popular. E não são muitas leis de iniciativa popular que esse país tem, ela tem por objetivo moralizar o processo eleitoral, retirando a possibilidade de ser candidato àqueles que tenham condenações, condenações criminais, condenações de órgãos colegiados, contas que foram julgadas irregulares pelos tribunais de contas do Estado, Tribunal de Contas da União, má versação de recursos públicos. Então, a lei da ficha limpa ela vem com esse objetivo. Ela é a Lei Complementar 135 de 2010, altera a Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, e ela tem por objetivo retirar do pleito, não permitir que sejam candidatos aqueles que tenham condenações anteriores ao seu registro de candidatura. Como você mesmo disse, então, não são só crimes eleitorais, Então, são todos os tipos de crimes? Exatamente, Ela é bem abrangente, ela contempla crimes eleitorais, obviamente, Mas improbidade administrativa é o principal argumento dessa lei. Aqueles que tenham sido condenados ou que tenham praticado atos de improbidade administrativa contra o erário público, recursos públicos, contas públicas, esses que são os principais alvos da lei da ficha limpa. Mas é óbvio que ela alcança também outros tipos de condenações, inclusive condenações criminais. O objetivo é deixar com que candidatos que tenham realmente bons antecedentes, esses sejam candidatos, não aqueles que tenham problemas aí de irregularidades cometidas, que já recorreram, inclusive, que não têm condições de serem candidatos. A lei da ficha limpa ela valeu nas eleições de 2012, que foi para prefeitos e vereadores, Qual foi o resultado que a Justiça Eleitoral teve? Foi muito utilizado? Então, em 2010, quando ela foi sancionada, o Supremo Tribunal Federal não permitiu a sua aplicação naquelas eleições porque estava muito em cima, não tínhamos um ano antes da eleição. Para 2012, essa lei foi efetivamente aplicada. O resultado dela foi que tivemos diversos candidatos que não conseguiram ser candidatos. E aí vale registro aqui de que o fato dele ter o registro dele, de candidato indeferido pela Justiça Eleitoral, não o impede de ser candidato. Ele pode ser candidato porque no nosso ordenamento jurídico, o candidato ele é por conta e risco dele mesmo. Então ele continua sendo candidato. Mais na frente, ele vai recorrendo, mais na frente, ele pode ser alvo então dessa lei da ficha limpa e aí ele deixa de ser candidato. Então isso aconteceu com muitos candidatos, muitos que fizeram campanha e no decorrer da campanha tiveram o resultado final do julgamento e não puderam mais ser candidatos, tiveram seu registro indeferido e por isso não conseguiram alcançar o pleito, não chegaram nem no dia da eleição. Antes da eleição eles já saíram. E, Ricardo, o candidato ele precisa ser denunciado? Como é que chega-se à conclusão de que ele não tem a ficha limpa? Então, o cerco é feito nos próprios órgãos públicos. Então, os tribunais encaminham para os TREs as listas daqueles candidatos que tiveram problemas, condenações. Os tribunais de contas, tanto dos estados quanto da União, encaminham para o TRE também todos aqueles que tiveram as contas rejeitadas por esses tribunais. E aí o TRE faz análise para saber se essa ou aquela condenação é suficiente para impedir que ele seja candidato. Essa análise é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral e, em último grau, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essas multas que os candidatos podem ter quando eles estão em período eleitoral, por fazer alguma coisa que não deveria, elas também valem para a lei da ficha limpa? Não, Depende muito do tipo de multa, muitas vezes é uma multa por uma condenação que é pecúnia mesmo, a quitação e o saldo dessa dívida resolve o problema, mas decorrente dessa multa podemos ter um processo também de investigação eleitoral, um processo que pode resultar, inclusive, na cassação do registro do candidato. Então, nós podemos ter aí o agravamento dessa multa. Na maioria dos casos, a multa resolve. E qual a sua opinião geral sobre a lei da ficha limpa? É uma lei
que para a classe política ela é polêmica, né? Para a população é uma expectativa de que com isso possa o processo eleitoral ter a participação de candidatos que efetivamente já tenham passado pelo crivo da justiça, pelo crivo dos tribunais de contas e possa chegar no processo eleitoral com uma ficha limpa, né? Tudo que o eleitor quer é votar no candidato que seja ficha limpa. Então, se ele realmente tem problemas com a justiça, problemas que são graves, que não tenham como recorrer, que não tenham como resolver, ele não poderá ser candidato. E realmente é isso que a população, é essa a expectativa da população. É importante também que a população procure saber, né, sobre o passado dos candidatos, né, e aí pode até descobrir, olha, não, realmente fez coisa errada, não vai ser o meu candidato dessa vez, né? Perfeito, esse é o objetivo mesmo, né? É decantar o processo eleitoral e permitir que somente aqueles que tenham realmente condições de ser candidatos sejam candidatos. Quais são as principais ações que você destaca que os candidatos não podem fazer ou que podem fazer durante o período eleitoral? A campanha eleitoral, então, iniciada, os candidatos, eles têm diversos mecanismos de campanha eleitoral nas mãos. A lei eleitoral, ela restringe, mas também dá ampla liberdade em vários segmentos. Então, nós temos aí, por exemplo, carros de som. Então, alguns até não gostam das piruinhas, dos carros de som que estarão rodando pelas ruas e das cidades. Carro de som, vale a pena uma observação. Imagina, a lei eleitoral diz que carros de som não podem circular numa distância, tem que respeitar uma distância mínima de 200 metros de órgãos públicos, né, escolas, repartições públicas. Então, pensamos numa cidade do interior, onde a cada hora em que o carro estiver circulando, ele vai estar próximo de um desses, né, de uma escola, de um hospital, de um posto de saúde. Então, é comum em alguns municípios a vedação da propaganda em piruinhas, né? Porque estará toda hora passando em frente de um órgão público desses aí. Agora, em cidades maiores, isso é permitido, não há nenhum problema. Então, carro de som, né, garantido. Adesivos em carros. Tem o horário do carro de som? Sim, o carro de som circula até as 22 horas, né? De 8 às 22 horas. Depois disso, não. Passou de 22, se quiser, pode denunciar o candidato. Sim. Né? Aí... Olha, está atrapalhando meu sono. Exatamente, né? Tem que se observar esse horário de repouso das pessoas, né? Embora até seja interessante que a lei eleitoral permita comícios até meia-noite, né? Mas entende-se que o comício é num lugar mais afastado, né? E ainda mais que hoje já não se pode mais fazer o famoso showmício, né? Então o comício ele é mais silencioso, não, mas os carros de som essa vedação de até as 22 horas. Temos também adesivos em carros, material impresso dos candidatos, faixas, né, respeitada aí 4 metros quadrados, que é o limite máximo. Outdoor pode? Mini outdoor, que eles chamam, né, que é 4 metros quadrados. Outdoor mesmo, de rua, de jeito nenhum, né, já está proibido já há algum tempo. Podemos ter também aí cavaletes colocados, né, em locais onde não atrapalha a circulação das pessoas. Então, existe uma série de mecanismos de campanha eleitoral. Cada ano os candidatos são mais criativos, né? E aí, dentro do que a lei eleitoral permite, eles vão fazer as suas campanhas. E o que não é permitido? Como é feita a denúncia, digamos assim? Eu imagino que tenha muitas denúncias, acho que até os próprios adversários devem fazer denúncias do que o outro está fazendo errado, né? Como que é feita essa denúncia se a pessoa que está em casa nos assistindo e quiser denunciar algum candidato que, olha, fez um outdoor com mais de 4 metros, ou está passando o carro da peruinha errado, ou fez um panfleto, não colocou lá que não pode, que tem que jogar na rua, alguma coisa assim, que não pode jogar na rua, né? Como é que é feito? A Justiça Eleitoral, ela disponibiliza cada eleição um telefone, onde é o Disque Denúncia, né, onde as pessoas podem fazer seus registros, reclamações, e ela então abre uma investigação, notifica os candidatos por propaganda irregular, né, determina que esses candidatos retirem a propaganda irregular. Então, assim, pergunta-se quem fiscaliza a eleição? Na verdade, a eleição é fiscalizada pelo eleitor, é fiscalizada pelos próprios candidatos, os adversários do outro. Né? Então, todos fiscalizam a eleição e todos fazem denúncias. Hoje, telefone na mão, né? Temos aí WhatsApp, então as fotos circulam, provas de que aquilo está acontecendo de irregular, toda hora chega no TRE e o TRE então determina as suas investigações e muitos são processados por propaganda irregular e muitos, inclusive, perdem, né, o registro e lá na frente pode até perder o diploma por propaganda irregular. E aquilo que é terminantemente proibido mesmo já há algum tempo é a distribuição de brindes, né? Então, a nossa campanha eleitoral ela não pode ter chaveiro, boné, régua, caneta, porque
para a Justiça Eleitoral, à luz da lei eleitoral, qualquer tipo de brinde desse seria uma espécie de compra de voto do eleitor. E aí a compra de voto do eleitor é crime eleitoral, que normalmente acarreta a perda do registro, a perda do diploma. Já que você falou aí, questão de WhatsApp, você acredita que nas eleições deste ano, por causa das redes sociais, que muito mais pessoas estão utilizando, será mais difícil, mais fácil, diferente? Qual é a sua opinião sobre isso? Com relação à fiscalização, é um enorme mecanismo de controle, né? Então, as pessoas têm nas mãos forma de divulgar e de passar um para o outro. Nós vamos ter muitas situações inusitadas aí. Eu acho que as redes sociais estão aí, as inovações da rede social, a gente está acompanhando, sabe que isso é instantâneo. Então, a Justiça Eleitoral vai ter inúmeros mecanismos de fiscalizar. Cada ano a eleição é mais fiscalizada, cada ano a Justiça Eleitoral tem mais mecanismos de fiscalização e eu acho que esse ano não será diferente. Tá certo. Ricardo, vou te pedir licença rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, mas já volta conversando mais sobre o tema das eleições. Okay. Você que está aí nos assistindo, não sai daí, a gente já volta com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Nessa edição a gente está debatendo sobre as eleições de 2014. Aqui com a gente o especialista em Direito Público Eleitoral, Ricardo Wagner. Ricardo, não dá para deixar de falar sobre o que acontece na Assembleia Legislativa, afinal nós somos um canal legislativo, né? E existe uma diferença muito grande porque muitos deputados são candidatos e eles podem fazer ao mesmo tempo seguir o mandato deles até o final e também ser candidatos, né? Como é que fica essa situação? Então, no período eleitoral, o candidato ele convive com uma situação dupla, híbrida, né? Ao mesmo tempo ele é parlamentar, todas as prerrogativas do mandato, tem que continuar sendo parlamentar, assim diz a Constituição, que ele jurou defender, então ele será parlamentar até o último dia do mandato dele, né? E também é candidato, na maioria das vezes, né, praticamente todos serão, candidato à reeleição. E como candidatos à reeleição, eles têm que saber fazer bem a diferença entre o que é ser parlamentar e o que é ser candidato. Então, todas as prerrogativas que ele tem do mandato, ele não poderá utilizar para o período eleitoral. Então, por exemplo, a estrutura de gabinete que esse parlamentar possui, ele não poderá empregar essa estrutura de gabinete na sua campanha eleitoral, porque ele estará utilizando recurso público se ele assim fizer. E aí terá problemas sérios com a Justiça Eleitoral. Então, servidores, né, da estrutura da casa, recursos materiais da casa, toda a estrutura que é posta à disposição dos parlamentares só poderá ser utilizada essa estrutura para o seu exercício enquanto parlamentar. Para a sua campanha, ele deverá ter uma nova estrutura, uma outra estrutura, onde ele prestará contas à Justiça Eleitoral. A mesa diretora da Assembleia Legislativa publicou um ato, né, que fala sobre as condutas vedadas aos agentes públicos. Você gostaria de comentar sobre esse ato? Então, já é tradição aqui na Assembleia Legislativa, todos os anos de eleição, a mesa publicar esse ato, onde vai dizer para todo a clientela interna, os servidores da casa, os parlamentares, aquilo que eles podem e o que eles não podem fazer. Temos que levar em conta aí que nós somos servidores públicos, todos são servidores públicos, são remunerados pelos cofres públicos e que, portanto, devem servir à população e não a um determinado candidato. Então, aí começa uma série de vedações, como utilização de recursos internos, materiais. Então, tudo aquilo que diz respeito à vida do servidor, ele deve ter muito cuidado no período eleitoral, para não misturar as duas atividades. Por exemplo, o servidor pode fazer campanha eleitoral? É lógico que pode. A campanha eleitoral ela é democrática, ela é da Constituição. Mas em que horário que ele vai fazer essa campanha eleitoral? Nos horários fora do expediente de trabalho dele, nas suas férias, nos finais de semana, isso não tem problema. Mas confundir horário de trabalho com atividades políticos eleitorais, aí começa a ter problema. No caso, então, de um candidato fazer alguma coisa que não poderia ser feita aqui dentro da Assembleia, ele é notificado, ele é autuado, alguma coisa assim? Então, a lei eleitoral ela tem uma situação curiosa. Ela diz o seguinte, que nas dependências do Poder Legislativo, a campanha eleitoral, ou seja, a postura eleitoral, ela é orientada pela mesa diretora. Daí o fato da mesa ter feito esse ato dela.
Então, se a mesa diz que não pode ter aqui dentro nenhuma atividade eleitoral, de campanha eleitoral, somente atividade do mandato dele enquanto parlamentar, então qualquer conduta que seja mistura, né, do parlamentar com o eleitoral, essa pode ser sim notificada pela Justiça Eleitoral. Aí nós temos aí a série de denúncias que podem acontecer, obviamente, e aí esse candidato, que é parlamentar, pode ser notificado pela Justiça Eleitoral e ter que responder por atos que esteja praticando aqui no exercício do mandato, mas com um vínculo lá na campanha eleitoral dele. A utilização de carro oficial, Ricardo, tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. O deputado pode continuar usando? Então, o veículo oficial do parlamentar é um bem público, né? É um bem público que é pago pela população, pago pelo dinheiro público e só pode ser utilizado nas atividades de parlamentar, nas atividades do mandato dele. É uma prerrogativa que o parlamentar tem para visitar o interior, para conhecer o que está sendo feito no Estado, para defender, né, a população, mas não pode ser utilizada para campanhas eleitorais. Então está aí a dificuldade, muitas vezes, de separar isso, né, em que hora que ele está fazendo uma atividade parlamentar, né, que é a obrigação dele, e a hora que ele está fazendo uma atividade eleitoral. Ele tem que saber fazer muito bem essa separação e nunca misturar as duas coisas. O uso de telefone é a mesma coisa, né? Mesma coisa, a mesa está tomando todas essas providências, solicitando aos parlamentares que não utilizem de forma alguma. Porque já é mais difícil, né? Exatamente. Por isso, tem até alguns candidatos que como deputados, eles deixam já de utilizar, né, o telefone ou não. Exatamente, ou pagam a conta desse telefone, né, porque antigamente ainda tinha, o telefone era comprado, hoje não tem mais essa história de comprar, é a conta mesmo. Então a conta já incluída na campanha dele, para ele não misturar as duas coisas. Na Assembleia ela deixa de dar ao parlamentar uma série de prerrogativas dele, como, por exemplo, até o carro, a gasolina. Ela pode restringir isso para evitar a mistura e contaminar as duas coisas, o exercício do mandato com a sua campanha eleitoral. Ok. Ricardo, e quanto à utilização, acaba, né, tem a sessão ordinária, os deputados falam, ele tem a fase das comunicações, tem a fase da ordem depois da ordem do dia, tem o grande expediente, que os deputados também têm a palavra como oradores. Nesse espaço, eles podem fazer campanha eleitoral? Olha só, nós temos que separar um pouco as coisas, né? Então vamos lá. Parlamentar no exercício, né, do seu mandato, e o nome já diz, parlamentar é falar, né, e um dos instrumentos que o parlamentar tem à sua disposição é falar. Né, são os seus discursos, seus pronunciamentos e as defesas de pontos de vistas. E muitas vezes, nesse momento, isso pode ser confundido até com uma prática eleitoral. Por exemplo, quando ele está elogiando ou não elogiando determinados candidatos ao governo, por exemplo. Mas é a postura dele, enquanto julgamento de uma gestão que já foi feita, de uma gestão que está acontecendo. Isso faz parte do debate parlamentar. Né? O que não pode é pedir votos. Né? Então, não se utilizar dos recursos da Assembleia, utilizar da TV Assembleia, da transmissão das sessões para veicular pedidos de voto, esses sim serão vigiados pela Justiça Eleitoral. E aí o que o candidato fala, o que o deputado fala, no caso se ele for candidato também, na tribuna é de responsabilidade dele. Exatamente. Né? O parlamentar ele assume responsabilidade por aquilo que ele fala, né, da tribuna, no caso a TV Assembleia, que é uma emissora pública, vai transmitir exatamente aquilo que ele falou, porque é ao vivo, e a responsabilidade é toda dele. Né? Se tiver alguma irregularidade, a Justiça Eleitoral irá notificar aquele candidato ou aquele parlamentar. Certo. Vamos agora voltar às outras novidades que vamos ter nas eleições deste ano. E uma novidade será o voto em trânsito, né? Normalmente a pessoa, quando ela não está no seu domicílio eleitoral, ela tem que justificar o voto para não ter problemas depois com a Justiça Eleitoral. E este ano, para presidente e vice-presidente, vai ter essa possibilidade de votar se eu estiver em outra cidade? Então, a lei eleitoral permite o voto em trânsito para presidente e vice-presidente. O processo não é tão simples assim, parece assim, eu estou fora do meu domicílio eleitoral, procuro uma sessão eleitoral e voto em trânsito. Não é tão simples, porque ele tem do dia 15 de julho até o dia 21 de agosto para se cadastrar lá junto à Justiça Eleitoral e informar a Justiça Eleitoral que ele não estará no seu domicílio eleitoral e que estará em tal domicílio eleitoral, para que naquele domicílio eleitoral conste o nome dele.
Então, assim, até o dia 21 de agosto, ele tem que saber que ele não vai estar presente no domicílio dele no dia da eleição. E isso muitas vezes não acontece. Viagens acontecem, surgem, né? De repente, a pessoa não sabe que estará lá. E se ele não fez esse pré-cadastramento junto à Justiça Eleitoral, ele não vai poder exercer o seu voto em trânsito. Para exercer o voto em trânsito para presidente e vice-presidente, precisa se cadastrar junto à Justiça Eleitoral. Agora, Ricardo, com tanta tecnologia, agora com as urnas eletrônicas, né? Agora não, já tem tempo que o Brasil já adotou. Mesmo assim, você acha que vai ser muito difícil chegar um dia em que será possível votar de qualquer lugar que você esteja, já que o voto é obrigatório? Não seria muito mais fácil possibilitar isso aos eleitores? Sim, penso que o cadastro único seria a melhor solução, né? Nós teríamos então um cadastro único, o eleitor compareceria onde ele estivesse e votaria, exerceria o seu direito de votar em qualquer lugar, desde que se organizasse, né? A Justiça Eleitoral faz isso para evitar, talvez, longas filas em determinadas sessões, nenhuma fila em outra, então vai distribuindo em sessões eleitorais. Mas penso que sim, no futuro próximo a gente vai ter uma forma de ter isso de uma forma mais generalizada no Brasil inteiro, né? Okay. Outra novidade deste ano é a proibição de associar nome de candidato a órgão público. Até as últimas eleições a gente já soube de alguns exemplos, né? Falando do INSS, ou você deve ter até outros exemplos, que você já trabalha com isso, né? Não pode mais? Exatamente, né? Era muito comum ter candidatos que falavam, né? Boy do INSS, fulano do IBAMA, né? Então era o nome dele mais um órgão público. A lei eleitoral não permite mais esse tipo de associação, porque estaria se apropriando de uma marca que é pública, de algo que é público, né? Seria a mesma coisa que utilizar recurso público, né? Que é algo que é público. Então ele não houve a vedação expressa, não se pode mais utilizar essa associação do nome com nenhum tipo de órgão público, né? Que a gente conheça aí, né? Essa proibição. Propaganda por telemarketing. Nas últimas eleições, a gente atendia o telefone Tão e simpático, tinha uma gravação muito simpática pedindo voto para algum candidato ou para ele mesmo. Pode agora? Pois é, eu achava isso tão bacana, né? Receber uma ligação, parecia que era o próprio candidato, era a voz dele. Importante, não é? A voz do próprio candidato te pedindo um voto, sentia tão bem aquilo. Minha mãe mesmo falou comigo uma vez, fulano ligou para mim, pediu um voto. Eu falei, mas não era telemarketing, não, era a voz dele mesmo. Mas está proibido nessa eleição. A Justiça Eleitoral, né, na nova reforma eleitoral, proibiu o uso de telemarketing. Não sei se no sentido de igualar também, né, os candidatos, não permitir que é um serviço um pouco mais caro, e aí aqueles que tinham mais condições acabavam tendo, né, essa oportunidade, outros não. Então, nivelando todo mundo, igualdade entre os candidatos, proibir aí o telemarketing. Ou uma questão também de invasão de privacidade, né? Porque teve uma lei há pouco tempo que já proíbe que sejam feitas as propagandas por telemarketing. Se você não quiser mais receber, você pode se cadastrar seu número lá e não receber mais. Talvez seja também muito provavelmente, lado, né? Muito provavelmente. E nos debates, o que tem de novidade neste ano? Os debates continuam existindo, né? A observação de que deve-se convidar todos, né? Na impossibilidade de se participar todos, que se divida em grupos ou que se prove que pelo menos convidou, né, os candidatos. E o uso de sinais de libras, né, na hora da transmissão desses debates, também uma obrigatoriedade da lei. No mais, as regras continuam as mesmas. Agora, Ricardo, explica pra gente uma coisa que muitas pessoas ainda têm dúvidas. Por que alguns candidatos têm tantos votos, mas não conseguem ser eleitos? Pois é, o nosso sistema eleitoral, ele é dividido em majoritário e proporcional. O majoritário é fácil de entender, né? O presidente da República, o governador de estado, o senador, quem tem mais voto está eleito, né? Essa população consegue perceber, fulano teve mais voto que o outro e foi eleito sem nenhum problema. O proporcional é muito mais complicado, porque tem que se fazer contas, né? Vai se buscar um quociente eleitoral, vai se buscar um quociente partidário. Então, cada partido ou coligação tem que alcançar esse quociente eleitoral. Se não alcançar esse quociente eleitoral, não consegue fazer nenhum. Já tivemos eleições recentes onde um candidato não conseguiu ser eleito, embora tenha sido o mais votado do Brasil, proporcionalmente, mas o partido dele não conseguiu alcançar o número de votos mínimos para fazer um. Então, vai se buscando esse quociente eleitoral. Pensamos aí que vamos ter, por exemplo, 2 milhões de eleitores, né, esse ano no Estado do Espírito Santo, 2 milhões de votos válidos no Estado do Espírito Santo. Pensamos aí, são 10 vagas para deputado federal, precisa ter pelo menos 200 mil votos para fazer pelo menos um.
Então 200 mil faz um, 400 mil faz dois e assim por diante. Então um partido às vezes tem lá um candidato que teve 199 mil votos, mas não teve 200 mil votos. Então não consegue fazer. Então esse é o famigerado sistema proporcional que gera tanta dúvida na população, mas que é baseado em cálculos e em contas, né? Para favorecer, inclusive, a composição partidária. É por isso também, então, que muitos, como era o caso do Enéas e foi o caso do Palhaço Tiririca, que entram também em algum partido menor, mas conseguem tantos votos e aí arrastam junto com eles outros que tiveram muito menos votos do que outros. Exatamente, né? É muito comum partidos ou coligações escalarem, né? E artistas famosos, os chamados puxadores de votos, que eles vão puxar muito voto para o partido e conseguirão eleger outros que terão até menos voto do que candidatos que não serão eleitos por conta dessa conta que é feita aí, né, que favorece muito mais a questão partidária do que o próprio parlamentar, o próprio candidato. Agora, se eu quiser fazer o voto por legenda, eu vou lá e escolho apenas o número do partido político e aí esse voto vai para o partido, vai para a coligação, como é que fica? Exatamente, né? Os votos considerados válidos hoje no Brasil, né, a gente exclui os brancos e nulos que não servem, não são considerados, então os votos válidos são os votos nominais, votos dados a candidatos e os votos dados a legendas. Então é muito comum, às vezes a pessoa vai votar e digita só os dois primeiros números e aperta confirma. A urna vai perguntar se é isso mesmo que ele está querendo fazer. Com isso ele está votando somente no partido político. E os votos vão ajudar a eleger todos aqueles que estão naquele partido. Bom, Ricardo, teria muito mais assuntos aqui que eu gostaria de tratar ainda, muitas dúvidas e outras novidades que a gente gostaria de falar, mas infelizmente o nosso tempo é curto e o nosso tempo foi muito bem aproveitado. Obrigada por ter se disponibilizado a vir participar aqui com a gente. Estamos à disposição na TV Assembleia. Bom, e se você ficou com dúvida sobre algum assunto que a gente falou, ou se você quer tirar dúvidas sobre algum outro termo utilizado, alguma outra questão associada às eleições que a gente não chegou a discutir aqui, escreve pra gente, que a gente pede ao Ricardo para responder e te responde depois. É o tvales.es@gmail.com. Se você também tiver sugestão de algum tema para o nosso programa Opinião, também pode mandar e-mail para esse endereço. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.